Há dias em que olhamos para o que nos falta e sentimos o peso do vazio. O corpo está presente, mas a alma se arrasta, cansada de querer, de esperar, de comparar. Parece que a vida sempre dá mais aos outros, mais beleza, mais sorte, mais caminhos abertos. E é então que começamos a reclamar. Reclamamos do que não temos, do que não veio, do que nos escapou entre os dedos. Mas o mundo tem uma maneira silenciosa de nos ensinar, nem sempre com palavras, às vezes apenas com um encontro, um olhar, uma cena perdida entre o comum e o sagrado. Foi assim que alguém, um dia, disse: Eu reclamava que não tinha sapatos, até encontrar um homem que não tinha os pés. Essa frase é mais do que um ditado. É uma ferida aberta na alma humana. Ela revela o quanto vivemos cegos para o que já temos e o quanto nossa dor cresce quando olhamos para o outro com inveja em vez de compaixão. Quantas vezes você já se sentiu menor porque alguém tinha mais? Quantas vezes olhou para o seu caminho e o achou pobre, curto, injusto? Vivemos em uma sociedade que nos ensina a medir tudo: o sucesso, a felicidade, até o amor. Mas a alma não se mede. Ela sente. E quando o sentir é sufocado pela comparação, nasce o sofrimento. O homem sem sapatos acreditava que era infeliz, acreditava que o mundo lhe devia algo, até que viu o homem sem pés, e naquele instante, o que era ausência tornou-se abundância. A dor virou gratidão, porque às vezes é preciso ver a falta do outro para entender a bênção que há em si. A mente humana é barulhenta. Ela se alimenta do que falta, nunca do que existe. Você pode ter um teto, um corpo que respira, alguém que se importa, e ainda assim sentir-se vazio, porque o ego é insaciável. Ele se move como um rio sem fim, sempre querendo mais conforto, mais reconhecimento, mais amor. Mas o espírito só quer paz. E a paz nasce quando você para de comparar a sua estrada com a dos outros. Existe um tipo de sabedoria que só nasce quando a dor se transforma em compreensão. E é nessa transformação que surge a gratidão, não como palavra bonita, mas como estado de consciência. Ser grato não é ignorar a dor, é entendê-la como parte da jornada. É olhar para o que você tem e dizer: é suficiente por agora. É perceber que o sol nasce para todos, mas cada um caminha sob uma sombra diferente. Os mestres espirituais de todas as tradições ensinam que o sofrimento começa quando resistimos à realidade. Queremos que a vida siga nossos planos, nossos desejos, nossas expectativas. Mas a vida é o que é. E quando aceitamos isso, o coração descansa. Há pessoas que dariam tudo para ter o que você tem hoje. Um corpo que anda, um olhar que enxerga, uma chance de recomeçar. Mas nós, acostumados com o que possuímos, esquecemos de agradecer. E quanto mais esquecemos, mais o vazio cresce. Às vezes, o universo nos coloca diante da dor alheia não para nos culpar, mas para nos despertar, porque é nesse espelho que percebemos a fragilidade da existência. E quando entendemos isso, nasce em nós uma nova forma de compaixão. De repente, o que era simples se torna sagrado. O pão de cada dia vira um milagre, o abraço um templo, o respirar uma prece. A felicidade, então, deixa de ser uma busca e se torna uma presença. Não está em ter sapatos novos, mas em caminhar com os pés que ainda podem tocar o chão. Não está em ter tudo o que se quer, mas em saber agradecer pelo que se tem. E quando o coração entende isso, o sofrimento perde a força, porque a alma encontra um novo lar, o agora. A vida é imperfeita, e é justamente essa imperfeição que a torna humana. O que falta em você completa outro. O que sobra em você falta em alguém. E nesse equilíbrio frágil entre o ter e o ser,
o universo se mantém inteiro. Então, quando a mente começar a reclamar, pare, respire, olhe em volta, veja o que ainda existe, mesmo depois de tudo que o tempo levou. Veja o que permanece, o que resiste, o que pulsa dentro de você. E talvez, nesse instante, você perceba que nunca lhe faltou nada, apenas o olhar certo. Porque às vezes, a felicidade não está em mudar de caminho, está em mudar a forma de caminhar. E a gratidão é o primeiro passo para encontrar a paz que você tanto procura. Eu reclamava que não tinha sapatos, até encontrar um homem que não tinha os pés. E então percebi que a vida sempre me deu o que eu mais precisava, motivos para continuar, mesmo quando tudo parecia faltar.